Boa noite, então, para todo mundo, meus amigos, colegas. Seria mais gostoso ver o rostinho de todo mundo, mas vamos lá, tempos modernos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de ecocardiografia no diagnóstico de cardiotoxicidade na oncologia pediátrica, que hoje eu passo bastante tempo da semana com esses pacientes, então a gente tem alguns casos interessantes para compartilhar aqui com vocês. A- Primeiramente, eu vou dar um panorama mais teórico, só para a gente falar do que a gente tem, quais são as lacunas de conhecimento, que são várias nesse assunto, ainda mais em crianças, tá? Muitos dos dados que eu vou trazer são de adulto, mas eu tentei trazer o máximo de casuística dentro da pediatria. Então, a gente sabe que hoje nos Estados Unidos a gente tem 1.660.000 novos casos de câncer por ano. Desses, 12 mil de crianças. E esses dados americanos são consonantes com o último dado que a gente tem aqui no Brasil, do INCA, 2017, com 12.600 casos novos de câncer infantil. Quando a gente fala de câncer infantil, a gente sabe que as taxas de sobrevida em 5 anos ultrapassam 80%. Então, daí vem a preocupação com o acompanhamento desses pacientes e hoje a gente se preocupa muito com os sobreviventes, né, do câncer infantil. Desses sobreviventes, a gente sabe que as alterações cardiovasculares são a terceira causa de mortalidade nesses pacientes, ficando atrás apenas de complicações infecciosas, sepse e segunda neoplasia. A gente sabe que 50% dos pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia terão evidência subclínica de dano cardiovascular de 5 a 10 anos após o tratamento. E o risco cardiovascular nesses pacientes sobreviventes ao câncer infantil é 8 vezes maior, né, do que a população em geral. E o risco relativo dessas crianças evoluírem com insuficiência cardíaca é de 10 a 15 vezes maior que a população normal. O Lipschutz, que é esse que vocês vão ver na maioria das referências dos meus trabalhos, dos meus slides, é um dos que mais publicam em cardio-oncologia pediátrica, né? Então esse é um nome bem forte. Quando a gente tiver que ver artigos na área, ele publica muito artigo na, na cardio-oncologia pediátrica. Falando um pouquinho de cardiotoxicidade, a gente vai dividir a cardiotoxicidade em aguda, quando é ao longo do tratamento. A gente pode dividir a cardiotoxicidade em precoce, quando ela vai ser diagnosticada no primeiro ano após o término do tratamento, e a cardiotoxicidade tardia, quando ela é após 1 ano do final do tratamento. Muito da cardiotoxicidade está associada com as antraciclinas, que a gente vai falar um pouquinho delas. E aqui um pouquinho de diferente das crianças em relação aos adultos é que as crianças também podem manifestar com cardiomiopatia restritiva. Confesso que, na minha experiência, nunca peguei uma criança com cardiomiopatia restritiva, só com as dilatadas, mas é descrito na literatura, né? São vários os fatores de riscos para cardiotoxicidade. Aqui eu vou colocar em ênfase dois principais, que são as antraciclinas, né, com doses acumuladas dessa medicação, aumentam o risco para cardiotoxicidade, e a radioterapia. Quando a gente fala de antraciclinas, eu vou falar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais específico dela. Aqui vocês vão ver doses acumuladas maiores que 300 miligramas por metro quadrado. Isso já variou muito na literatura. Quando começaram os primeiros trabalhos, se falavam de 500 miligramas por metro quadrado, depois 400 miligramas, agora está aí 300, já tem trabalho falando 240, e o consenso é: não há dose segura para antraciclina. Mas a gente sabe que quanto maior a dose, maior o risco a longo prazo. E a radioterapia, quando a gente fala na radioterapia em radiação no tórax, né, com doses acima de 30 grays, que são a quantidade de raio que a gente tem na radioterapia. Esses são os fatores de risco principais. Quando a gente fala de criança, a gente vale lembrar que crianças menores de 1 ano, que às vezes são submetidas a esses tratamentos também com essas terapias, são de risco elevadíssimo para cardiotoxicidade.
Falando um pouquinho das antraciclinas, que são os vilões aí no panorama da cardiotoxicidade, ela tem um dano imediato após exposição. A partir do momento que começou a infusão da droga, a gente já tem dano possível dano, né, dos cardiomiócitos. As doses, então, são cumulativas, acima de 300 miligramas por metro quadrado, a gente já tem um risco 11 vezes maior de cardiotoxicidade, e como eu disse, tem relatos com doses de 240 ou até doses menores que essas. As antraciclinas são, a mais conhecida é a doxorubicina, mas a gente também tem a epirubicina, idarubicina e o mitoxantrone. Todas essas medicações são da classe das antraciclinas e podem ter as alterações aqui descritas, como miocardite, alterações eletrocardiográficas, arritmia, mas o mais comum é disfunção ventricular com insuficiência cardíaca. Claro que todos já têm conhecimento quando a diretriz do Plana, em 2014, né, saiu na ACE, isso foi o que deu um norte dentro da cardio-oncologia, e esse foi um primeiro, assim, consenso, muita coisa vem mudando de lá para cá, porque é uma área nova e com muitas lacunas de conhecimento. O que eles propuseram nessa diretriz foi que quando você tem uma queda de 10 pontos na fração de ejeção, abaixo de 53% dessa fração de ejeção, ou 15% de queda relativa em relação ao strain basal, a gente vai falar que esse paciente tem uma cardiotoxicidade. Para a gente fazer esse tipo de análise, já fica subentendido que a gente tem que ter um eco basal desse paciente, o que não é realidade em muitos serviços ainda que tratam pacientes oncológicos. Então, é de fundamental importância a gente ter um eco basal antes de início de terapia para poder fazer o segmento desses pacientes. Aqui, em 2016, também saiu no Jornal Europeu um trabalho bastante importante, que foi um position paper, que reforçou, né, o que o Plana e os colegas já tinham falado em 2014, falando do eco como queda de 10 pontos na fração de ejeção, lembrando que fração de ejeção sempre pelo Simpson em paciente oncológico, e 15% de queda relativa em relação ao strain basal. E eles colocam aqui outras modalidades, como ressonância, o que é bastante limitado, porque poucos serviços têm ressonância cardíaca, né, disponível em hospitais oncológicos, o MUGA, e aqui ele acrescenta os biomarcadores. Isso vem de encontro com os trabalhos mais novos que saíram, que a gente vai mostrar a seguir. Aqui, então, foi 2014 na ACE, 2016 eles falando no Position Paper europeu, e aqui o Plana novamente, eles colocam aqui também com o pessoal da Europa, na Espanha, eles colocam como se fosse um organograma, um fluxograma, baseado como a gente vai conduzir esses pacientes, não só no diagnóstico, mas também como a gente vai referenciar, que isso é uma dúvida constante de não só diagnosticar a cardiotoxicidade, mas como a gente vai conduzir. Tá? Então, nesse estudo, que é bem legal como eles estratificaram, tudo isso lembrando de gente em adulto, tá? Na pediatria, muitas vezes a gente tem que puxar isso do adulto e modificar para a pediatria. Então, eu vou trazer como a gente faz na prática, que é parecido com isso daqui. Então, lembrando que em cardio-oncologia a gente sempre precisa estudar esse paciente antes do início, tá? Da terapia da terapia oncológica. Então, aqui a gente estratifica risco e vê se ele é um paciente que já, né, mais de alto ou baixo risco para cardiotoxicidade. Então, a gente faz eco, lembrando que o eco idealmente aqui ele fala de fração de ejeção com 3D e strain, biomarcador e eletro. Quando você tem a fração de ejeção maior que 53 nos adultos, em pediatria, eu uso 55% de corte, tá? Com strain normal e biomarcador normal, no serviço onde eu trabalho a gente não faz biomarcador. Então, eu trabalho com strain e fração de ejeção. Aqui a gente daqui vai começar a dividir. Se já tiver isso alterado, ele já vai direto para o cardiologista e faz o segmento, tá? Agora, se for normal, a gente vai fazer o tratamento dependendo do risco das medicações. Os antracíclicos, aqui ele fala para fazer logo
no início e no final do tratamento. Não é assim que eu acompanho na pediatria, tá? A gente faz como aqui no trastuzumab ou nos inibidores de tirosina quinase, que a gente faz basal mais ou menos a cada 3 meses e no final do tratamento. Não uso biomarcador, mas é assim que a gente faz, a cada 3 meses mais ou menos. E aí a gente vai definir. Se ele tiver queda de 10% e aí volta lá perto do plana, com fração de ejeção abaixo de 53, ele tem uma cardiotoxicidade, a gente repete esse eco de 2 a 3 semanas para confirmar o diagnóstico. Se for isso mesmo, cardiotoxicidade, cardiologista. Quando a gente tem a fração de ejeção, e aqui são as lacunas que hoje a gente tem do conhecimento, né? Que como a gente vai conduzir esses pacientes aqui? Maior que 53%, mais alterou strain, mais alterou troponina, a gente sabe que já tem um dano subclínico, a gente não modifica, né, a terapia oncológica, mas é um paciente já de alto risco que a gente vai acompanhar de perto. A mesma coisa aqui, quando ele caiu os 10%, mas ainda mantém aquela fração de ejeção normal. Esses pacientes são os que a gente tem que seguir de perto, ó, repete eco mais ou menos uma vez ao mês, para conseguir não perder o timing de repente precisar intervir. E esse assunto é um assunto que está tá muito estudado, né? E aqui saiu novamente no Jornal Europeu, agora em 2020, o que eles colocaram como cardiotox, que é bem bacana, estudo em adulto também, mas que eles fizeram uma outra forma de classificação de cardiotoxicidade, que eles usam, assim como propuseram em 2018, você usar parte clínica, usar o eco, e o eco está muito bem estabelecido como a ferramenta principal com as novas técnicas e os biomarcadores. Então, se você tem assintomático, com uma função ventricular normal e o biomarcador normal, você não tem nada de cardiotoxicidade. Se você tem fração de ejeção acima de 50, mas tem alteração de biomarcador ou tem função ventricular com alguma alteração, seja função diastólica, seja strain, você já tem aqui uma cardiotoxicidade leve. Entre 40 e 50 e com alteração outras também, você tem moderada e abaixo de 40 grave, tá? Aqui, esse que eles falam de discreto a moderado é o nosso limbo, ainda que a gente não sabe se já faz intervenção, se já entra com medicação, e os estudos todos estão nessa faixa de paciente para a gente ver como vai conduzir. Voltando um pouco para a pediatria, eu trouxe aqui alguns artigos falando de dexarrosuxane, que às vezes não é uma coisa muito do nosso dia a dia do cardiologista. O dexarrosuxane é uma medicação que inicialmente é um quimioterápico que foi usado para tratamento oncológico, mas ele não foi muito eficaz para o tratamento oncológico, mas percebeu-se que ele tinha uma ação cardioprotetora. Por um tempo, esse medicamento ficou um pouco deixado de lado, meio no limbo, porque alguns grupos propuseram na época que ele poderia dar uma segunda neoplasia ou interferir no tratamento oncológico. Então ele foi deixado um pouco de lado. Mas isso mudou e de 2016 para cá a gente tem vários trabalhos de impacto e na pediatria a gente tem aqui no todos os grupos, o Children's Oncology Group, que é muito forte, mostraram que o dexarrosuxane não interfere no tratamento oncológico e não está associado a uma segunda neoplasia. É uma medicação segura e sim tem muita evidência hoje já robusta em 2020 para a gente usar em pacientes de alto risco para cardiotoxicidade. Então, na pediatria, em pacientes de alto risco que vão usar altas doses de antracíclicos, a gente usa. E aqui esse trabalho aqui de baixo, que é o da Cindy Schwartz, que ela foi uma das que publicou o trabalho dizendo que o dexarrosuxane podia ser uma droga, né, perigosa, e hoje ela tem um trabalho muito grande com osteosarcoma, ela é oncologista e ela faz uso de dexarrosuxane para intensificar a quimioterapia. Eles usam, num congresso que eu fui recentemente, eles usam até 600 miligramas por metro quadrado nesse protocolo novo dela com dexarrosuxane. A gente não sabe ainda o impacto de doses tão altas, a gente vai ter isso num futuro próximo. Mas eu quis trazer para vocês para mostrar que essa droga na pediatria é uma droga muito bacana
e que a gente tem tido bons resultados de cardioproteção, tá? Aqui é o grupo europeu em 2018, mostrando, eu digo que esse artigo que eles publicaram em 2018 foi quase que uma carta de pedido de desculpa, de retratação, mostrando as evidências e mostrando que não tem alteração no tratamento oncológico nem segunda neoplasia, tá? E aí, do ponto de vista prático, nos nossos pacientes a gente vai ter que avaliar função ventricular, análise valvar é muito importante também, né, porque por conta também da radioterapia. Nas crianças, a gente tem uma ótima janela, isso favorece muito as novas técnicas, a gente consegue fazer um strain na grande maioria dos pacientes. Apesar de taquicárdicos, a gente tem uma janela boa, o que favorece a nossa análise. Os pacientes oncológicos podem ter alteração segmentar, então é muito importante a avaliação de todos os segmentos do miocárdio, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho como a gente faz a nossa rotina. A avaliação do ventrículo direito está ganhando cada vez mais importância. Não faço de rotina strain de VD ainda, faço o Doppler tecidual da lateral, TAPS e FAC desses pacientes todos de rotina, mas o strain de VD vem ganhando cada vez mais força. Mais uma vez, lembrando que a fração de ejeção nesses pacientes, sempre pelo método de Simpson biplanar, que é o método ouro para esses pacientes, porque, como a gente já disse, de alteração segmentar, fica a avaliação mais fidedigna. Também fazemos de rotina a avaliação com Doppler tecidual desses pacientes, a avaliação diastólica. E o strain, que hoje é a menina dos olhos, né, dos pacientes oncológicos na pediatria também. Esse é um último estudo que eu gostaria de mostrar para os senhores, que é um estudo que a gente espera que responda muitas questões que a gente tem em aberto. Então, como eu falei, aquela lacuna dos pacientes que a gente ainda não sabe, esse a gente espera que esse trabalho, que é o SOCOR, venha trazer para a gente essas respostas. Apesar de ser um trabalho em adulto, eles pegaram um grupo de pacientes, então, que receberam antracíclicos, tem grupo de risco, e separaram em 2 braços. Num braço, toda a avaliação com strain, e no outro braço, só com fração de ejeção. Então, a partir desse diagnóstico, eles medicaram. Quando aqui está escrito cardioproteção, terapia de cardioproteção, diferente da pediatria, não é com cardioxane, com dexaroxane, né? Ele é feito com beta-bloqueador. Então, a gente tem nos adultos um pouco mais bem estabelecido que nas crianças, que tanto o beta-bloqueador quanto o IECA seriam cardioprotetores para esses pacientes. Então, aqui eles fizeram esses 2 braços e a gente espera que tenham respostas aí, que eles estão fazendo um follow-up de 2 anos, se a gente tem alguma relação com o strain, com a fração de ejeção, quando usar. Então, várias perguntas que a gente espera que esse estudo traga. Lembrando que esses pacientes são assintomáticos e quando eles vão ser sintomáticos, muitas vezes a gente já perdeu tempo e esses pacientes já têm uma dilatação ventricular e a gente perdeu o timing aí do tratamento e da intervenção. E agora eu vou trazer algum dos nossos casos aqui dos nossos pacientes para tentar exemplificar e deixar um pouco mais palpável tudo isso que a gente falou até aqui. Então, esse paciente é um paciente de 19 anos que faz tratamento fazia tratamento desde os 9 anos, é uma cardiotoxicidade tardia mais valvopatia. Era um sarcoma de Ewing, de tíbia, metastático já o diagnóstico. Fez inúmeros tratamentos, um paciente que recidivou várias vezes, chegou a fazer transplante de medula óssea e ele tem uma dose acumulada de antracíclicos de 482 miligramas por metro quadrado, que é uma dose bem alta, e uma dose de radioterapia paravertebral e pulmonar de 100 grays, que isso é muito alto. Lembra que a gente falou acima de 30, né? Então 100, uma das minhas doses mais altas que a gente tem dos pacientes que seguem. Esse paciente, então, inicialmente evoluiu com disfunção, foi medicado com carvedilol e da parte da função ventricular evoluiu bem. O que restou foram as alterações valvares, então aqui a gente vê nas válvulas atrioventriculares com refluxos, a válvula aórtica também com refluxo um pouco menor, mas aqui a gente vê no eixo curto, como já tem um espessamento que a gente não esperaria desse paciente com 19 anos, isso a gente associado à radioterapia, né, que faz esse tipo de padrão de espessamento de válvula em pacientes jovens.
Aqui eu trouxe o strain desse paciente recente para mostrar para os senhores que da parte da disfunção ventricular, ele era um paciente compensado, então ele tinha aqui 72% de fração de ejeção, com strain ótimo. A época do diagnóstico de cardiotoxicidade não tínhamos strain, mas eu trouxe aqui o atual só para mostrar. É um paciente que evoluiu com inúmeras recaídas, esse paciente foi a óbito, depois mais tarde por progressão da doença, e ele deu bastante trabalho do ponto de vista cardiovascular, por arritmia, fez flutter, por todas essas alterações secundárias ao tratamento. Esse outro paciente é um outro paciente de 16 anos, com cardiotoxicidade tardia também. Ele era de base um nefroblastoma metastático, insuficiência renal dialítica, um paciente que ficou sem nenhum dos rins e evoluiu com dilatação do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, insuficiência mitral decorrente à dilatação do anel. Tem uma dose acumulada de antracíclicos de 475 miligramas por metro quadrado e uma radioterapia pulmonar, pelas metástases que teve, pulmonar, de 45 grays. Então, já era um paciente de alto risco. Esse paciente também eu trouxe o strain dele para mostrar que na evolução, medicado, muitos desses pacientes vão bem. Ele usava só carvedilol, esse paciente também, e evoluiu bem. Eu consegui controlá-lo bem até da parte da diálise que ele fazia, a gente conseguiu manter bem. Esse paciente também foi a óbito por progressão da doença. Claro que a gente está mostrando pacientes metastáticos que tiveram muitos tratamentos, mas são os pacientes que mais vão ter complicação pelo acúmulo de tratamentos oncológicos. Essa paciente está viva, tá, gente? Está bem, porque parece que a gente só mostra caso ruim, né? Essa paciente é uma paciente de 12 anos com uma leucemia linfóide aguda. É uma paciente que começou o tratamento num outro serviço e eu fui chamada na UTI para avaliar essa paciente porque ela estava fazendo bradicardia. E na avaliação, eu percebi que essa paciente fazia bradicardia por um grande número de extrasístoles. Ela fazia extrasístole, bloqueava e estava mais bradicárdica. Quando a gente fez o eco dessa paciente, tinha uma disfunção ventricular, como vocês podem ver nessas imagens, com insuficiência mitral, e ela tinha uma dose acumulada de antraciclo menor que 300 miligramas por metro quadrado, tá? Quando eu fiz strain, quando ela chegou, esse é o meu exame basal, não tinha exame anterior para comparar, mas ela tinha já uma fração de ejeção de 50%, com strain de 17, já ficou ali definido como cardiotoxicidade. Pode ver que aqui no Bullseye a gente tem áreas já com maior dano, né? E a gente começou a medicar. Já entrei com a medicação, entrei com carvedilol para essa paciente, usei um pouco de sulfato de magnésio também, porque essa paciente foi uma que a gente fez Holter e tinha muita extrasístole, mas quando a gente conseguiu melhorar a função ventricular, você vê que era a causa de tudo. Tratou a função ventricular, melhorou a extrasístole e ficou bem do ponto de vista cardiovascular. Essa paciente evoluiu muito bem, ficou bem com uma dose baixa de carvedilol. Infelizmente acabou recidivando, precisou fazer transplante de medula, mas do ponto de vista cardiovascular, ela conseguiu passar por esses outros tratamentos todo bem, porque a gente teve um diagnóstico ao longo do tratamento, medicou precoce, e isso é o mais importante dentro da cardio-oncologia pediátrica, tá? Esse é o strain dela que eu trouxe já após o tratamento com carvedilol, então veja já aqui com quase 63%, de fração de ejeção, o strain já de menos 22, você vê como o Bullseye já melhorou bastante dessa paciente. Essa paciente segue agora em acompanhamento, só fazendo as rotinas regulares após tratamento. E esse último caso eu trouxe, esse foi o nosso caso mais grave, é um paciente de 16 anos que fez um tratamento de uma leucemia mieloide aguda quando tinha 4 anos, era bem pequenininho, ele fez o tratamento. As leucemias mieloides não são tão comuns como as linfóides, mas as mieloides acabam usando uma dose de antracíclico maior que as linfóides. Então aqui, ó, ele fez uma dose acumulada de 342 miligramas por metro quadrado. E ele teve uma cardiotoxicidade que a gente chama de precoce, então não tinha um ano após o final do tratamento, evoluiu com insuficiência cardíaca
que foi medicado e a gente foi medicando com tudo, até que chegou num ponto que ele já não começou a ficar bem com todas as medicações que a gente tinha para insuficiência cardíaca. Eu acabei optando por encaminhá-lo para o INCOR, para o grupo de transplante cardíaco lá. Eles receberam esse paciente e quando ele chegou no INCOR, já chegou, logo precisou ir para a UTI, depois não conseguiu ficar compensado, da UTI não saiu, quase foi para ECMO e acabou recebendo o transplante cardíaco na véspera do Natal, e a gente teve a análise, né, que foi cedida aqui pela doutora Léa, lá do INCOR, da anatomia patológica, em que mostrou a dilatação dos miócitos e com áreas de fibrose, mostrando que sim, o que a gente vê na avaliação desses pacientes com strain que altera e com toda a teoria de fibrose, apoptose dos miócitos, ela é real. E nesse paciente a gente teve aqui, em consonância com a literatura, a comprovação por anátomo patológico, então reforçando que é sim muito importante a avaliação de perto desses pacientes. Esse era o último caso, queria agradecer, abrir para perguntas. Queria deixar aqui como mensagem final que esses pacientes, que hoje eu sou completamente apaixonada pelos carecas, eles precisam ser avaliados desde antes da terapia, e hoje a gente consegue fazer isso de uma forma mais adequada, e após a terapia. E após os 18 anos, esses pacientes vão virar pacientes dos cardiologistas adultos que são os que vão receber esses pacientes que tiveram câncer na infância e que vão supostamente ter essas complicações. A gente espera que com as melhores radioterapias e com esses tratamentos que a gente está tentando cada vez mais implementar, a gente entregue para os cardioadultos cada vez mais pacientes com menos complicações, que esse é o nosso objetivo e essa é a nossa meta. A gente fala que na oncologia pediátrica, a gente já passou assim, não só de querer a cura, né? Hoje a gente quer tratamentos que não tenham tanto impacto nos sobreviventes. Eu acho que esse hoje é o foco da oncologia pediátrica e da cardio-oncologia. Muito obrigada, estou aberta a perguntas se vocês tiverem.